Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje nós vamos ver uma partida do William Steinitz, o primeiro campeão mundial de xadrez. Essa partida é uma verdadeira obra de arte. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos e do meu canal no YouTube. Então vamos lá para a partida. Hoje eu vou fazer, galera, uma partida do William Steinitz, o primeiro campeão mundial. O William Steinitz, galera, é muito importante para a história do xadrez, que ele contribuiu demais para o xadrez. Ele é a transição da escola romântica para a escola moderna no xadrez. O William Steinitz teve uma contribuição teórica muito importante para o jogo. Ele falou da importância do centro, importância do desenvolvimento das peças, a importância do acúmulo das pequenas vantagens no xadrez e também contribuiu muito para a parte defensiva do xadrez. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer essa partida. Essa partida que eu vou trazer foi jogada entre o William Steinitz, que está de brancas, versus o Kurt van Baarle-Been, que está de negras. Então vamos lá para a partida. A partida começa o seguinte: é 4 pelo Steinitz e o Kurt está de negras. É 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Então, essa partida vai ser uma italiana gioco piano. O Steinitz joga com C3, abertura gioco piano, variante ataque do centro. Seguiu a partida com cavalo F6, D4. Essa é a ideia, galera, desse C3, e D4, criando um forte centro por parte das brancas. Então o Steinitz, conhecendo a importância do centro, cria esse forte centro clássico, tá certo? Com D4 e E4. Seguiu a partida do Kurt, jogou peão toma peão, peão toma peão. Então olha essa estrutura aqui, com D4 e E4. O Steinitz já começou essas ideias de um forte centro por parte das brancas, tá certo? Seguiu, o Kurt joga bispo B4 cheque e o Steinitz joga a variante mais aguda da defesa gioco piano. Ele joga cavalo C3. O Kurt van Baarle-Been jogou D5. O Steinitz nesse momento convida as negras a ganhar um peão. Se o Kurt quisesse ganhar um peão, ele poderia jogar cavalo E4. O Steinitz jogaria roque, cavalo toma peão, peão toma cavalo, bispo toma peão. E o lance mais forte nessa posição seria bispo A3, galera. Bispo A3. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é teórico, tá certo? O Kurt nessa posição é o seguinte, o William Steinitz, ele tem todas as peças leves envolvidas, os bispos, o cavalo e o roque. E as negras, galera, estão muito atrasadas no desenvolvimento. Por quê? Só tem duas peças desenvolvidas, e o principal, esse rei está no centro. Vai ser um alvo de ataque das peças brancas. Tá? Então, nessa posição, embora as brancas estejam com um material a menos, ela já tem uma vantagem clara de desenvolvimento e também na partida. Por exemplo, se já continuasse com torre, bispo toma torre, seguiria com torre A1, cheque, cavalo E7, bispo toma, dama toma, torre A1, rei toma e dama captura bispo. E aqui as brancas já têm vantagem material. Por quê? Porque já tem uma peça a mais. A dama pelas duas torres, o bispo por bispo e o cavalo de vantagem. Com forte ataque ainda nesse rei no centro. Tá certo? Então nesse momento, galera, voltando à partida, o Steinitz, quando joga cavalo C3, as brancas poderiam entrar nessa linha que eu acabei de mostrar. Só que é uma linha muito perigosa por parte das brancas. O Kurt van Baarle-Been não joga essa linha. Ele prefere jogar D5. Não entrando nessa ameaça, nessa armadilha, vamos dizer assim, que o Steinitz
tinha preparado para ele. Aí seguiu a partida daqui com peão toma peão, cavalo toma peão, roque, bispo E6, bispo G5. Observe que todas as peças estão sendo desenvolvidas e o rei das brancas já desenvolveu. O Kurt nesse momento joga bispo E7, o Stalin joga bispo D5, o Kurt joga bispo D5, Stalin cavalo D5, o Kurt joga dama D5, o Stalin joga bispo toma bispo, cavalo toma bispo e torre A1. Então, galera, a abertura já foi jogada. E eu gostaria de parar nessa posição e analisar rapidamente. Olha só, as brancas têm um peão isolado, o que teoricamente é ruim, porque seria um peão fraco. Mas as brancas estão melhores desenvolvidas. Observe que o rei das brancas já rocou, a torre está na coluna E, o cavalo desenvolvido. E as negras têm um problema muito grave de desenvolvimento, principalmente esse rei no centro. Então as brancas têm a desvantagem do peão isolado, em compensação as negras têm um problema ainda maior, que é o rei no centro. E o Steins vai explorar o rei no centro com muita maestria. Vamos ver como segue a partida. Seguiu com F6, um lance lógico, porque o Kurt Van Baarle de Belém quer jogar rei F7 e passar as torres para o jogo. Olha só o lance do Steins. Dama E2, pressionando o cavalo e o rei. Quando você tem uma vantagem dinâmica, como é, por exemplo, essa posição em que o rei está no centro, você não pode deixar as negras respirarem. Você não pode dar espaço para as negras terminarem o desenvolvimento. Você tem que continuar pressionando um lance após o outro, porque senão as negras rocam e acabou sua vantagem. Vantagem dinâmica tem que ser explorada rapidamente, tá certo? Não pode dar espaço para as negras reagruparem as forças dela. Seguiu a partida com dama D7, torre C1, colocando a torre na coluna semi-aberta. As negras jogam C6. As brancas nesse momento jogam D5. Um lance fantástico por parte do Steins. Fantástico porque, Renata, acabou de dar um peão. Olha o lance do Steins agora. Cavalo D4. O lance, galera, D5 é para dar a casa D4 para o cavalo. E o cavalo agora está centralizado. Está ameaçando o cavalo F5 e cavalo E6. O cavalo agora vai invadir a posição das negras, do Kurt. O Kurt joga rei F7. Um lance lógico, também desesperado. Por quê? Porque ele quer tirar o rei da coluna E e passar as torres para o jogo. Ó. Será que vai dar tempo? O Stein continua com cavalo E6, melhorando a posição do cavalo. Seguiu, o Kurt joga torre C8, colocando a torre em jogo e depois tentar tirar o rei e respirar com o rei, tá certo? O Stein segue com dama G4. Esse lance é muito interessante porque ataca o peão de G7 e ao mesmo tempo ameaça o descoberto no rei e a dama ameaçando a dama. Olha só essa ameaça, dupla ameaça do Stein. Seguiu G6, cavalo G5, cheque. Agora, galera, vai começar a beleza e a magia dessa partida. Essa partida aqui está entre as melhores partidas de todos os tempos do xadrez e é uma obra de arte, tá? Começou com o sacrifício do peão e agora vai ser um lance atrás do outro genial. Cavalo G5, cheque. As pretas não podem capturar o cavalo por causa que a dama está caindo, tá certo? Então, cavalo G5 não pode capturar o cavalo por causa que senão a dama das negras cai. Seguiu rei E8. O Stein agora faz um lance brilhante, genial. Toda essa partida está girando em torno do rei, no centro do tabuleiro. O Stein está dando uma aula como explorar um rei no centro do tabuleiro. Olha o lance do Stein.
torre E7, cheque. O Kurt vai jogar rei F8. Renato, por que o Kurt van Baerdebelen jogou rei F8? Por que ele não toma a torre? Se ele toma a torre, seguiria com torre A1, rei D6, dama B4, rei C7, cavalo E6, cheque, rei B8, dama F4, torre C7, cavalo toma torre, dama toma cavalo e torre A8, mate. Essa aí é uma sequência forçada, beleza? Por exemplo, na mesma linha, ó, se rei E7, torre A1, rei D6 foi o que eu acabei de mostrar. Se ele joga rei D8, né, uma outra casa, seguiria com cavalo E6, rei E7, cavalo C5, cheque da torre descoberto, rei D8 e dama D7 mate. Observa que também é praticamente uma linha forçada, ok? O Kurt, então, na partida, quando o Stanislas joga torre E7, né? Torre E7, o Kurt jogou rei F8, porque se ele aceita a torre, entraria nessas variantes que eu acabei de mostrar. Observa, olha só que interessante. Nesse momento, galera, o Steinitz não pode capturar a dama das negras, né? Por exemplo, se torre captura dama, as negras, ó, daria checkmate, ó. Ok? Então o Steinitz não pode capturar a dama, porque ele está tomando mate, ó, na primeira horizontal, mate do corredor. Então o Steinitz, ao mesmo tempo, tem que continuar atacando esse rei e ficar também de olho no mate que ele está tomando, ó, na primeira horizontal. Então ele tem que ser rápido e preciso, senão ele vai tomar mate do corredor. Seguiu a partida com torre E7, rei F8. Olha o lance do Steinitz, fantástico. Essa sequência de checkmate, uma verdadeira obra-prima. Seguiu torre F7, cheque. A dama não pode tomar a torre. Por quê? Porque senão seguiria torre toma torre, torre toma torre, dama toma torre, dama E8, dama toma, rei toma e cavalo D4. E o Steinitz ganharia uma peça, o cavalo de vantagem, e ganharia facilmente a partida, tá certo? Então nesse momento aqui, galera, ó, torre E7, rei F8, torre F7. As negras não podem tomar a torre, porque senão entraria nessa linha que eu mostrei. As negras o Kurt jogou nessa posição, rei G8. Agora o Steinitz faz um lance fantástico, dando continuidade nesse ataque brilhante. O Steinitz jogou torre G7. Torre G7, Renato, entregando a torre, sim. Por quê? Porque se dama captura torre, torre toma torre, torre toma torre e dama toma torre, com um cavalo de vantagem. Tá certo? Vou mostrar para vocês, ó. Se toma, 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 toma. E as brancas têm um cavalo de vantagem. Tá certo? Ganhando a partida facilmente. Então, nesse momento, ó, quando o Stein joga torre G7, o Kurt não pode capturar a torre, senão entra nessa linha que eu joguei, que eu mostrei. Seguiu a partida com rei H8. E o Stein continua com um lance fantástico, ó, torre H7. Tá certo? As negras, se toma a torre, também não pode tomar. Por quê? Porque está caindo a torre do mesmo jeito, ó. Toma, 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 dama G7. E as brancas têm um cavalo de vantagem ganhando a partida. Tá certo? Então, torre G7, rei H8 e o Stein joga torre H7. E nesse momento, galera, as negras abandonam. Exatamente, as negras, o Kurt abandona nesse momento. Renato, abandona por quê?
porque as brancas agora vão dar mate em 10 lances. Nesse momento, a partida acabou, tá? O Steinitz venceu. Só que o Steinitz depois mostrou que se as negras tivessem continuado, ela iria tomar mate forçado. Olha só a sequência que o Steinitz mostrou depois da partida, se as negras tivessem continuado. Nesse momento a partida já acabou. Seria essa sequência, se tivesse continuado as negras. Rei G8. O Steinitz jogaria torre G8. As negras, rei H8. Observe, galera, que todos esses lances aqui são praticamente forçados, né? Cheques forçados. Seguiria dama H4. Rei captura torre. Dama H7, cheque. Rei F8. Dama H8. Rei E7. Dama G7. Rei E8. Dama G8. Rei F7. Dama F7. Rei D8. Dama F8. Dama E8. Cavalo F7. Rei D7. E dama D6. Mate. Acabando a partida. Uma linha totalmente forçada, que o Steinitz mostrou depois da partida se as negras tivessem continuado. Tá certo? Você pode ver que tem uma linha forçada, totalmente forçada. Então, galera, essa partida foi a que eu trouxe para vocês do William Steinitz, uma verdadeira obra de arte, uma das partidas mais bonitas, mais belas do xadrez. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um grande abraço e valeu!